Bem, galera, hoje o assunto é força de atrito e introdução, provavelmente introdução ao plano inclinado, ok? E vamos lá, né? E algumas aplicações, alguns exercícios, alguma coisa assim, ok? Bem, então eu vou colocar aqui, eu vou pensar em inércia, tá? O que é pensar em inércia? Pensar na primeira lei, né? Lembrando aí. O que é pensar na primeira lei de Newton? Primeira lei significa pensar em inércia. Inércia significa pensar em equilíbrio, ok? Inércia significa pensar em equilíbrio, tá? Equilíbrio significa pensar que as forças resultantes é igual a zero, né? Então, eu vou pensar em equilíbrio aqui, ó. Bom que revisa aí, ó, equilíbrio. Quando eu falo de equilíbrio, há duas possibilidades de equilíbrio, tá? Uma delas é o repouso, e eu vou até identificar isso no gráfico, e outra é o movimento, só que não é qualquer movimento, é um movimento uniforme, tá? Então vou pensar em repouso. Chama estático e dinâmico, Carlos? Exato, exatamente, estático e dinâmico. Estático seria esse aqui em repouso, e o dinâmico, o movimento uniforme. Ah, beleza. É só para pensar, eu quero tirar aquela ideia de quem tem mania de achar que, quase não dá, que inércia para só aquela tendência que todo corpo tem de permanecer em seu estado de origem. Nossa, inércia é base para quase tudo, tá? Por quê? Por causa desses conceitos importantes aqui, ó, tá? De força resultante igual a zero, tá ok? Em qualquer caso que eu for analisar aqui, a força resultante é igual a zero. Então tá aí. Bem, então eu vou aplicar a primeira força aqui. Vou aplicar uma força aqui, nesse bloco. Tá? Vou aplicar uma forçazinha aqui, em qualquer lugar aqui, uma força F. Uma força, sei lá, de 10 newtons. E vou observar, ótimo, vou aplicar lá uma força de 10 newtons. Então, a força aplicada, 10 newtons. Então tá aqui, tá tudo em newton, vou colocar só o 10. Aí eu observo que continua em repouso, ou seja, que continua em equilíbrio, não saiu do lugar. Se ele não saiu do lugar, significa que alguma força surgiu que não vai dar para. O certo é desenhar todas aqui, ó, encostando na superfície, para mostrar que é força de atrito, tá? Que tem a ver com a superfície. Só que eu não vou conseguir fazer isso com todas, né? Mas enfim, tem uma força contrária aqui, né? Mesma direção, sentido contrário, mesmo módulo, olha só, mesmo valor, só que não é terceira lei. Por quê? Porque estão atuando, né, ambas estão atuando no bloco, no mesmo corpo. Então, não é ação e reação isso aqui. Tá ok? Então, esquece a terceira lei aqui. Não é ação e reação. Beleza, ótimo. Então, tá aí. Aí eu vou lá, vou insistir. Eu quero que essa coisa saia do lugar. Ah, tá, não, perdão. Então, já que não saiu do lugar, significa que o atrito também é de 10. Então, eu vou colocar aqui atrito 10. Também em Newton, vou colocar só o número. Então, eu estou observando que, né, até agora, até o momento, uma retinha aqui, ó. Né? Uma retinha bem feita, né? No caso, né? Beleza. Aí até aqui, observei que as forças bonitinhas aí. Mais ou menos. Aí tá lá. Até aqui uma reta. Aí eu vou lá e insisto em aumentar essa força. Aumenta ela um pouquinho aqui. Faço 20 newtons. E ainda observo que ela não saiu do lugar. Então, significa que a superfície aqui fez uma força, que é o atrito, de 20 newtons. Observe que o atrito é 10 ou é 20? Depende muito da força que você faz. Vai chegar uma hora que você vai conseguir vencer esse atrito aqui, né? E vai conseguir ir embora com o bloco. Mas até agora você não conseguiu fazer isso ainda, né? Então, você foi lá e fez 20 e não tirou ele do lugar. E você foi lá e aplicou 20, né? A ordem certa. Aplicou 20 e ele não saiu do lugar. Beleza. Então, até agora, eu tenho observado que é uma reta aqui, bonitinha. Bonitinha não, né? Mas é uma reta que está aqui. Que coisa, hein? Beleza.
Aí, ótimo. Agora eu vou lá e vou exercer mais uma forcinha aqui. Agora vai embolar de 30. Ainda cabe mais uma aqui. E observei que ele ainda não saiu do lugar. Certo? Então vamos lá, 30 e ele ainda não saiu do lugar. E eu apliquei 30 na verdade. E ele não saiu do lugar. Então tá aqui. Beleza. Aí, até agora, o meu gráfico todo aqui, né, é uma reta. Não parece não, né, mas a gente tem que ter fé. É uma reta. Certo? Beleza. Agora eu vou lá e faço 35. 40, né? Por que não 40? 35. 31. Vou lá e faço uma forcinha de 31. Ou que seja 35. E ele sai do lugar. Aí ele sai do lugar e minha força cai assim, bruscamente. E aí a minha força cai assim, bruscamente. Suponhamos aqui até 20. Né? Aí eu fiz 35 e a força caiu de uma vez, tá? Caiu de uma vez aqui. E agora o meu atrito passa a ser 20. Vou até destacar ele aqui, ó. Passa a ser 20. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí eu queria até que vocês perguntassem. Até esse ponto aqui, ó, que é o atrito máximo. Carlos, eu me Oi. perdi no 35. O Na 35, parte né? 35. Se eu fizesse 30,5 aqui, ele ia entrar em movimento. Eu vou explicar por quê e depois eu quero que vocês confirmem se está tudo ok. Tá? Ô, Carlos, Oi. mas tipo assim, eu não tô entendendo porque, por exemplo, o atrito, ele vai aturar até tal força, não é? Isso. Aí por que o atrito, a força de atrito desce e depois fica reta? E não Isso. já vira reta, entendeu? Vamos lá Que então. eu Eu entendi a dúvida aí. É a dúvida esperada mesmo. Vamos lá então. Então eu cheguei à conclusão que esse valor de 30 aqui é o atrito máximo. É o atrito máximo. Tá certo? Deixa eu melhorar isso aqui. É o atrito máximo. É o FAT que a gente fala, né? Máximo. Inércia, o que a inércia diz? Eu estou tentando agora equacionar, dar números para a inércia. A inércia fala que todo corpo tem uma tendência, oferece uma resistência. E eu observei isso aqui, ó. Fiz 10, o atrito 10, superfície. Ok, o corpo não saiu do lugar. 20, ele não saiu do lugar. 30, ele não saiu do lugar. Se eu fizesse 30,1, ele sairia. Então quer dizer que o máximo que a superfície pode fazer enquanto o corpo não sai do lugar, ou seja, enquanto ele está em repouso, né, enquanto ele estiver em repouso, estático, né, lembrando aí que é o meu atrito estático, eu vou chamar ele de estático, né, por isso que eu chamo de equilíbrio estático, né, bem lembrado no início aí. Aí eu vou observar que enquanto está parado, o máximo que a superfície pode fazer é uma força de 30. Então eu descobri que a força máxima aqui, enquanto eu estiver em repouso, vou colocar só um R aqui, ó, repouso, é 30. Quando eu consigo vencer a inércia, ou seja, né, colocá-lo em movimento, que seria a partir daqui, aqui que está em movimento, então é aqui que está dinâmico, eu vou até chamar de atrito dinâmico depois, é aqui que vai estar o dinâmico. Por algum motivo, né, esse aqui é o dinâmico. Por algum motivo, quando eu consigo vencer a inércia, dinâmico, fica mais fácil. Eu venci a inércia. Eu consegui ultrapassar o máximo ali, ó, o 30. Aí eu fiz 30,5, por exemplo. Aí o atrito, a superfície, deixa eu destacar ela aqui, por algum motivo,
tá? A superfície, depois a gente vai tentar entender por quê. A superfície passa a exercer, eu venci essa interação aqui, e ela passa a oferecer uma força menor. Essa força menor é quando eu consigo vencer e entrar em movimento. Então esse atrito é menor. Então quer dizer que existem dois tipos de atrito, então. E aí começa até a explicar melhor o que é inércia. Então existe uma força de atrito, né? Uma força de atrito, uma força de atrito estática, que é a maior, estática, quando eu estou em repouso ainda, e existe uma força menor, que é o atrito dinâmico. Parece que o comportamento da superfície muda. Então eu tenho um atrito, que eu vou chamar de estático, né, que é o maior deles, e tenho um atrito dinâmico, né, vou chamar de Dzinho aqui, dinâmico. E eu observei também que, eu já falei, né, mas vou colocar aqui, eu observei que o estático ele é maior do que o dinâmico. Eu observei isso aí. Eu não sei do que depende o atrito ainda. Eu sei que é da superfície, né? Mas eu não sei calcular o atrito ainda. Mas eu observei que existe dois tipos de atrito. Por quê? Porque quando eu começo a empurrar um objeto, até eu conseguir tirar do lugar, eu percebo que eu tenho que fazer mais força. Depois que eu tiro ele do lugar, para manter o movimento, eu preciso exercer uma força menor. Então, se eu exerci 30,1 e eu conseguir vencer, se eu continuar exercendo 35, na verdade eu falei que 35, né? Mas eu quis dizer que 30,1, por exemplo, já venceu. O máximo que a superfície pode fazer é o 30. Então, se eu fizesse 30,1 já era suficiente. Mas tá, optei por fazer 35. Se eu quero só manter o movimento, né? Ou seja, quero manter o equilíbrio, eu fiz 35, venci. Aí o atrito caiu para 20. Como eu já venci, já coloquei ele para movimentar, eu não preciso fazer 35 mais. Tá? Se eu quiser fazer só 20, só para vencer o atrito e manter o movimento, porque agora ele está em movimento, eu posso. Se eu continuar, mas se eu continuar fazendo 35, eu vou estar fazendo 15 a mais que o atrito. Então não estará em equilíbrio. Então a situação não é equilíbrio, vai sobrar 15, o sistema vai ser acelerado. Ok? Mas o atrito vai ser 20 para o resto da vida, porque eu venci o atrito maior aqui, que é esse cara aqui, que é o estático. Ó. Esse cara, na verdade, é o estático. Eu já venci. Como eu já venci, agora é o dinâmico. O dinâmico, ele tem um valor fixo, por exemplo, e ele é menor e ele é um valor fixo. Eu posso morrer de fazer, posso fazer 40, 45, que o atrito vai ser sempre 20. Só que se eu ficar aumentando aqui, eu vou acelerar cada vez mais. Se a pergunta for, não, cara, você venceu o atrito, colocou ele em movimento e agora? Vamos manter o movimento uniforme? Vamos. Então eu não preciso fazer 35. Eu posso fazer 20 porque eu já venci. Eu já coloquei ele em movimento. Como eu já coloquei ele em movimento, agora ele só exerce 20. Ele só é capaz de exercer 20. Mas vamos tentar, antes que eu pergunte para vocês, hein, vamos tentar entender do que depende uma força de atrito. Tá, depende da superfície. Tá, tudo bem. Se eu variar a massa desse sujeito aqui, consequentemente, se eu variar a massa dele, eu vou variar o quê? A força, peso. Se eu variar a força peso, lembrando aí, né? Eu vou variar também a normal. A força normal, eu gosto de pensar o seguinte: a força normal, ela mostra o quanto eu estou interagindo, eu gosto de pensar assim, eu acho mais fácil, com a superfície. Então, se a minha força de atrito, superfície, se o meu peso, né, aumenta, eu pressiono mais a superfície, faço uma força maior sobre a superfície e minha normal é maior. Então, quanto mais eu pressiono a superfície, mais difícil é deslizar sobre ela, concordam? Então, a minha força de atrito depende dessa normal. Concordam? Porque se eu pressionar muito a superfície, né, interagir muito com a superfície, né, vai ficar mais difícil de deslizar sobre a superfície.
E quanto à natureza da superfície? Por exemplo, se ela é mais áspera, se ela é mais lisa, né? Se eu estou tentando correr num chão encerado de meia, enfim, essa textura aqui, né, a superfície, se ela é polida ou não, se ela é áspera ou não, vai influenciar demais. Concordo? Se vai influenciar demais, então existe uma grandezazinha aqui. Vou tentar escrever ela melhorzinha aqui. Ela parece um U mesmo, mas é uma letra grega, tá? Essa letra grega, tá? Ela é pronunciada como Mi, tá? É Mi, tá? Não é Ni, não, é Mi. Como Mi, tá certo? E ele chama coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Está relacionado com a superfície. Tem duas forças que estão relacionadas com a superfície, que são essas aqui: normal, tá? E atrito. Toda vez que eu falar de superfície, você vai pensar nas duas, tá? E no caso da nossa força de atrito, você vai pensar que existem duas forças de atrito. Tá? Então, recapitulando, eu fiz 10, não tirei do lugar. Qual que é o valor da força de atrito estática? Bem, se eu fizer o cálculo, tá? Fizer os cálculos aqui, eu vou achar 30. Mas muita atenção, porque quando eu faço os cálculos, eu vou mostrar um exemplo desse aqui, tá? Quando eu faço os cálculos, eu descubro o valor máximo. Tá ok? Então, se eu fizer os cálculos, eu vou achar 30. Mas e aí, a força de atrito é 30? Mas depende de qual momento você está analisando. No início ele fez 10, o chão respondeu com 10. Ele fez 20, o chão respondeu com 20. Ele fez 30, o chão respondeu com 30. O valor de 30 é o máximo que o chão consegue responder. A partir de 30,1, o atrito muda. Por que o atrito muda? Porque por algum motivo, tá? Esse coeficiente aqui muda, tá? Olha só, peso e normal, eles não vão mudar em momento algum aqui, concorda comigo? Então, o que é que pode mudar em algum momento aqui? Se o atrito estático é maior que o dinâmico e a normal não pode mudar, então quer dizer que o coeficiente estático é maior que o coeficiente dinâmico. Ô letra, hein? O coeficiente estático, tá? Ele é maior do que o coeficiente. Melhorou muito, não. Coeficiente. Carlos, Oi. duas coisas. Primeiro é que, tipo assim, é como se o estático ele tivesse parado, ele já tivesse uma força, aí na hora do dinâmico ele meio que já se ajuda a andar, por exemplo. A interação entre. Eu acho que uma das melhores explicações, talvez que eu já encontrei, fosse isso aqui, ó. A interação, enquanto você está em repouso, o objeto, né, o bloco, está em repouso em relação à superfície, parece que a interação entre os átomos aqui, né, entre as moléculas aqui, é uma. Quando você consegue vencer esse repouso, né, coloca ele em movimento, parece que enquanto o bloco está em movimento, quando ele passa a movimentar, a interação com as moléculas da superfície é diferente. Parece que é menor. Parece não, ela é menor, né? Tá, entendi. Então, E, quando eu fiquei o tempo, por algum motivo, é lógico que a gente vai tentar explicar melhor. Na verdade, assim, não é a melhor teoria, né? Mas isso é um fato que foi observado. Todo mundo, quando falou de inércia, nossa, se a gente for buscar lá atrás, Galileu nem conseguiu falar sobre força, né? Por isso que não levou o mérito todo. Aí Newton vem aqui e define força. Aí quando ele define força, ele fala que inércia é a tendência que todo corpo tem de permanecer em seu estado de origem, seja ele repouso ou movimento uniforme, desde que todas as forças que atuem sobre o corpo, né, que atuam sobre o corpo, seja igual a zero. Então, ele observou isso. Tá, beleza, agora eu vou tentar interpretar isso através de valores. Por que será que é tão difícil mudar o repouso? Ele está em repouso, por que é difícil? Por causa da inércia, mas calma aí. Se eu vou lá e faço uma força de 10 e ele não sai do lugar, você fala, é por causa da inércia.
Tá, mas se eu fiz uma força de 10, alguém tem que fazer uma força de 10 contrária. Então agora está ficando um pouco melhor, né? Porque já introduziram um conceito novo aqui. Ah, não, Carlos, é porque a superfície vai lá e faz uma força contrária. De 10 também. Só que ela tem um limite, tá? Ela consegue fazer só até um certo ponto. Depois você vence, que é o jeito de vencer a inércia. Fez 20? 20 contrário, não saiu do lugar. Fez 30? 30 contrário, não saiu do lugar. Quando eu falo 30, eu estou prestes a sair do repouso. A gente fala em eminência, né? Prestes a sair do repouso, ok? Como eu estou prestes a sair do repouso, eu ainda estou em repouso. Eu estou quase saindo, tá? A mosquinha acabar de me empurrar ali, eu vou embora. Então eu ainda estou falando de força de atrito estático. Aí eu dou um milésimozinho de Newton ali a mais, consigo vencer o atrito estático. Consigo vencer o atrito estático. Aí eu passo a sofrer qual o atrito? Dinâmico. Eu venci o estático. Agora eu estou em movimento, então agora eu tenho que conviver com o dinâmico. Só que o dinâmico é menor. Quem venceu o estático, o dinâmico é menor. O dinâmico cai, porque o coeficiente dele, a interação dele com a superfície é menor. Então ele cai e aí fica mais fácil manter o movimento. Aí ele cai, eu começo a movimentar, eu consegui vencer a inércia, ou seja, a superfície exerce uma força menor agora. Então manter o movimento agora, que é o novo estado, manter o movimento agora é tranquilo. Né? É mais fácil manter o movimento agora. Beleza? Tranquilos? Entendi. Outra coisa, Carlos, por exemplo, se o bloco estiver parado, aí você aplica uma força de 10 e o atrito for 30. Aí o atrito não te puxa para trás, não, né? Tipo assim. Não. Não, porque quando você faz 10 newtons, ele responde com 10. Ele pode ir até 30. Esse é o máximo que a superfície pode oferecer contrário a você. Se você fizer 29,99, ela vai fazer a superfície, né? Vai fazer 29,99. Se você fizer 30, ela vai fazer 30. Agora, se você fizer 30,001, você vence. Porque ela só consegue Ah, fazer entendi. até 30. Beleza? Entendi. Vamos pegar Obrigado, aqui. Carlos. Vamos pegar aqui um. Vamos voltar aqui do zero. Vamos fazer uma análisezinha aqui, tá? Tem pouco tempo aí, mas acho que vai dar tempo. Vamos fazer uma análisezinha aqui seguinte. Vamos supor que esse cara aqui tenha, sei lá, 20 newtons. Tá? 20 quilogramas, perdão. 20 quilogramas. 20 quilogramas. E que exista dois tipos de coeficiente. O estático, que sempre é o maior, tá? Eu vou colocar aqui 0,4, tá? Ele não tem unidade, né? Eu vou mostrar depois por quê. E vou colocar o cinético ou dinâmico, tanto faz, tá, gente? Cinético ou dinâmico. Vocês vão ouvir os dois, né? Cada hora um exercício traz um nome diferente, mas cinético e dinâmico é a mesma coisa. Que é sempre menor, vou colocar aqui 0,2. Né? Lembrando que ele não tem unidade, porque ele é força de atrito, é normal, que também é uma força, vezes o coeficiente. Se você fosse calcular o coeficiente aqui, seria uma força dividido por outra. Então não tem unidade, tá certo? Seria Newton dividido por Newton, né? Não tem unidade, tá ok? Então tá aí. Eu tenho coeficiente, eu tenho a formulazinha de como calcular esse negócio aqui, o atrito. Tem que tomar cuidado porque existem dois coeficientes. A normal nesse caso aqui, ó, né? Não estou no elevador. Vou estudar plano inclinado ainda, tá? Então, nesse caso aqui, o peso, a força peso, que é fácil calcular aqui, né? Ela é igual a normal. Né? Por quê? Porque não existe nenhum movimento na vertical aqui, né? Não tem nenhuma, não é elevadores, né? Não tem nenhuma força resultante na vertical. Né? Esse bloco não está nem descendo, nem subindo, então não faz sentido, né, falar disso aí. Então, força-peso, ela é massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, eu vou lá e calculo o meu peso, né, que é 20 vezes 10, são 200 newtons.
Então, vou concluir que a minha força normal, né, também é 200 newtons. Nem sempre a força normal é igual ao peso, nesse caso é, tá? Porque não tem força na vertical resultante aí. Então, eu já sei o... Então, aí o cara chega aqui e fala assim, nossa, Carlos, eu fiz uma força de 50 newtons aqui, ó. E aí, eu consegui tirar ele do lugar? Não sei, cara. Não sei. Vamos lá fazer os cálculos. Já sei o valor do peso, já sei o valor da normal. Vou calcular, então, a força de atrito. Primeira coisa que eu faço é calcular o atrito estático. Para saber se o cara venceu. Vamos ver se ele venceu. A normal, que é 200, vezes o coeficiente, que é 0,4. Então, aqui vai dar 80 newtons. Não conseguiu colocar o cara em... Qual que é a situação, então? Repouso. Não conseguiu repouso. Não conseguiu vencer o atrito. Tá? Então, nem precisa calcular o cinético, tá? Nem precisa. Ele não venceu, não há necessidade de calcular isso aqui. Tá? Ele não conseguiu vencer o 80. No caso, mas... se eu calcular aqui, vai dar... Olha o cuidado que você tem que ter. Se eu fizer o cálculo do atrito cinético aqui, ó, eu vou chegar à conclusão que é 200, né, vezes 0,2. Eu vou chegar à conclusão que o atrito cinético é 40, moço. Ele fez 50. E aí? E aí que venceria, né? Venceria o cinético. Mas ele não conseguiu vencer o estático, tá? Ele não conseguiu vencer o estático. Então, esquece o gráfico aí, tá? Ele não conseguiu vencer o estático. Não tem necessidade aqui. A força de atrito estática é de 80. O valor, aí que vem a tensão, o valor máximo, tá? Aí vai parecer estranha a pergunta que eu vou fazer aqui agora. Valor máximo. Gente, qual é a força de atrito? Quando eu fiz 50 aqui, qual é a força que eu devo desenhar aqui, ó? De atrito, ó. Qual que é a força que atuou aqui, já que está em repouso? E aí, galera? Por favor, dê um 50 sinal. também. Oi? 50 também. 50 também, tá? 50 também, ok? Porque, ó, cara, mas você não fez o cálculo, não achou... Essa pergunta é muito normal, tá? Ó, cara, mas você não fez os cálculos, não achou 80? Se eu achei 80, eu vou marcar 80. Mas calma aí, você fez o cálculo de 80 só para saber qual que é o valor máximo. Como o cara exerceu 50, então é 50. Se, olha só, e se eu tivesse vencido isso aqui, tá? E se eu tivesse conseguido vencer? Então, vamos voltar rapidamente aqui, tá? E se eu tivesse conseguido vencer, tá? Eu vou correr lá de novo. Aqui. O que eu faço aqui se eu consigo vencer? Então, eu quero uma situação um pouquinho diferente, tá? Agora eu vou fazer uma força de... Vou fazer uma força aqui. Eu já sei os valores, né? Já fiz os cálculos, vou manter o valor aqui, tá? 20 quilogramas, tá? 20 quilogramas, já fiz os cálculos bonitinho. Achei que meu atrito estático é 80, esse aqui é meu atrito máximo. Já fiz os cálculos e descobri que meu atrito dinâmico ou cinético, né, tanto faz, é de 40, é a metade, né? Desculpa ter invertido a ordem, mas eu já havia feito essas contas aqui também, de Newton, tá? E de normal. Ok? Bem, acabei não gravando a pergunta importante, mas se eu for detalhar aqui, então vou usar o exemplo anterior. Eu já havia feito o cálculo aqui, força de atrito estático, eu cheguei à conclusão que era 80, e cheguei à conclusão aqui, por que eu cheguei a essa conclusão aqui, recapitulando aí,
Ele, no exemplo anterior, ele me falou que o coeficiente estático era 0,4, né? Aí lembrando que forças de atrito, que depende da superfície, eu vou até explicar melhor as forças que atuam aqui, é coeficiente vezes normal, tanto faz a ordem aqui, tá? Beleza, aí o que muda é o coeficiente. Se ele for estático, eu estou falando do atrito estático. Se ele for dinâmico ou cinético, eu estou falando do atrito dinâmico ou cinético. Se ele é o estático, eu estou falando do cara enquanto ele ainda está em repouso, não venci a resistência, ok? Se eu estou falando do cinético ou do dinâmico, eu consegui vencer e colocar o bloco para andar. Beleza. Eu cheguei à conclusão que esse aqui era 40, porque ele havia falado antes que o cinético ou dinâmico, tá? Vou sempre usar os dois aqui, era 0,2. Aí eu fiz, para obter o primeiro resultado, 0,4 vezes a normal. Quem que é normal? Mesmo valor do peso. Aí surgiu a perguntinha aqui que a gravação não pegou, que foi o seguinte. Bem, vou pensar aqui, tem uma força peso. Beleza. Quem que é responsável pela essa força peso? Bem, é uma força gravitacional, então vamos pensar em, como todo mundo gosta de responder, gravidade. Só que o que impede esse bloco de sair do lugar, de ir embora, né, descer, é justamente a superfície. Então, graças à superfície, esse bloco acaba o quê? Exercendo uma força sobre a superfície, né? Tentar fazer a força bonitinha aqui. Uma força sobre a superfície, que eu também chamo de normal, né? Porque ela está relacionada com a superfície e ela realmente tem um ângulo de 90 graus aqui. Vou até colocar numa cor diferente para você não achar que é a continuidade da força. Realmente tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, né? A força é só o verdinho. Realmente tem um ângulo de 90 graus aqui, por isso que eu chamo de normal, que normal é sinônimo de 90 graus. Aí isso é ação e reação. O bloco fazer uma força, essa força aqui, ó, é a força que o bloco, tá, exerce, é bom que lembra a terceira lei, né, sobre a superfície. Então, quanto maior o meu peso, né, minha vontade de sair do lugar aí, né, superfície, minha vontade de descer devido à gravidade, quanto maior for o meu peso, consequentemente eu vou forçar mais a superfície. E consequentemente, né, como eu vou forçar mais, eu, bloco aqui, vou forçar mais a superfície vai responder, aí sim, vai responder sobre quem? Sobre o bloco. Essas de verde é ação e reação. Lembrando aí, né? Essas são. Porque essa daqui, que eu acabei de desenhar, é a força da superfície, tá? Da superfície. Opa! Da superfície sobre o bloco. Então, um é o bloco sobre a superfície, o outro é a superfície sobre o bloco. Então, aproveitando a revisãozinha aí, essas duas aqui, ó, essas duas forças aqui, ó, elas têm, aí eu posso discutir, tem mesma direção, vou até colocar aqui a direção igual, né, iguais, né, direções iguais, direção é a mesma, sentido contrário, né, sentido contrário, módulo, todo mundo tem o mesmo módulo, tá? Todo mundo tem o mesmo módulo. Ficou estranho, mas todo mundo tem o mesmo módulo. E o mais importante, corpos diferentes, tá? Corpos diferentes. Isso aqui é o mais importante, tá? Então, essas duas aqui, elas constituem par de ação e reação. Agora, cadê a reação dessa força-peso? Ela está lá no centro da Terra, que é o planeta que está puxando o bloco puxando o planeta. Só que eu desenhei só a força que o planeta está fazendo no bloco. Só para explicar melhor aqui, por que afinal de contas, essa minha força de atrito está tão relacionada com a normal assim, né? E o peso, né? Qualquer relação aqui entre normal, tá? E peso. Em módulo, nessa situação aqui, elas são iguais. Por isso que quanto maior meu peso, mais eu pressiono a superfície, então mais difícil, né, será de transitar sobre ela aqui, ok? Então, tá melhorando aí? Tá clareando mais?
Então, eu cheguei à conclusão, tá ok? Que minha força de atrito é 80, a minha força dinâmica aqui é 40, e o cara fez uma força, agora eu vou fazer uma força diferente aqui, tá? Eu vou fazer uma força aqui, deixa eu tentar destacar ela aqui, que eu escrevi demais. Vou fazer uma força aqui, uma força F, tá? Essa força F que eu vou fazer agora, tá? Vou colocar ela aqui, é a força de 90 newtons. Olha só, agora eu já fiz uma força de 90 newtons. Perguntinha é, e eu não vou explicar, eu não vou perguntar, né, qual o valor da força de atrito estático, qual o valor da força de dinâmica. Não. Se eu fizer isso, eu te dou dica. Qual que é o atrito estático? Fica parecendo dica, ou então estou te atrapalhando, né? Fico induzindo que existe uma força especificamente estática ou dinâmica. Não, vou te perguntar, para você quebrar a cabeça aí, qual que é a força de atrito? Não sei se venceu, não sei o que aconteceu. Eu quero saber qual que é a força de atrito. Se ele não venceu o estático, então eu estou falando do estático. Se ele venceu, então eu estou falando do dinâmico ou cinético, tanto faz. E aí, galera? O que vocês me dizem? Né? Perguntinha, tá parado? Não sei. Para responder se ele está parado, eu tenho que fazer a análise aqui se essa força aqui foi suficiente ou não para vencer o atrito estático e entrar em movimento. Enquanto vocês Eu pensam, acho. pode falar, pode falar. Não, eu tô aqui pensando de novo. Enquanto todos pensam aí, eu vou fazer o seguinte então. Ele fez uma força de 90, eu já havia calculado aqui antes, que isso aqui foram os tópicos que eu calculei, tá? Calculei o estático, já sei que é 80, então eu venci. Se eu venci, então agora, se eu venci, então é porque ele está em movimento. Acabei respondendo aí. Deveria ter perguntado isso antes, né? Então ele está em movimento. Ele está em movimento, então. Não vou nem discutir se é uniforme ou não. Depois a gente olha isso aí. E falei do peso e falei da normal. Então o que aconteceu? A força de atrito máxima é 80. Tá ok? Então, enquanto eu não vencer isso, né? Se eu aplicar 80, então eu vou ter 80. Só que eu apliquei mais do que isso. Eu apliquei, na verdade, 90. Então eu venci o atrito estático. Agora, quem está atuando? O cinético, tá? O dinâmico, né? Então quer dizer que caiu drasticamente aqui, ó. Caiu para 40, então. Né? Então, o meu atrito aqui ele despencou para 40 e vai embora. Por que vai embora? Porque agora não tem outro atrito, né? O atrito que existe é esse dinâmico. Então eu posso morrer de fazer força aqui, que a superfície sempre vai responder da mesma maneira agora. Ela só muda a sua forma de agir enquanto você não vence o repouso, enquanto você não vence a inércia. Depois que você vence, coitadinha, ela não faz mais nada. Então, antes, esse gráfico vocês têm que fotografar ele na mente de vocês aí. Antes existe repouso, tá? Esse ponto aqui ele é crucial, esse ponto aqui é o ponto de força de atrito estático, tá? Máxima, que é o máximo que pode ser feito. Aí depois ele cai para quê? Ele cai para o movimento. Agora, se o movimento é uniforme ou não, vai depender da força que você vai fazer. Se você continuar fazendo 90, agora a superfície pode fazer 40, você está fazendo 50 a mais, você vai acelerar pra caramba. Então é movimento acelerado. Se quando você vencer, fala, oh, beleza, venci. Agora só preciso fazer 40, e você vai manter o movimento. Você venceu, colocou em movimento, você vai manter o movimento. Vamos pensar o seguinte: eu pego um carro e começo a acelerar até chegar a 100 km por hora. Aí eu vou acelerar, eu sei que né, ninguém tirou carteira, mas talvez tenha dirigido já, né? Aí o que acontece?
Não é o correto, mas é muito comum. Então o que acontece? Você foi lá e acelerou até 100. Beleza. Quando chegou em 100, você não precisa ficar com o pé atolado mais, né? Concorda? Você vai fazer o quê? Você vai dar uma diminuída para manter o 100 que você quer. Por exemplo, só um exemplo, tá? Para manter o 100. Então, no início, você está vencendo, você colocou o carro em movimento, lógico, né? Aí você atingiu a velocidade que você queria e você diminuiu o pé. Por que você diminui o pé? Né? Para manter aquela velocidade. Você diminui o pé porque o atrito que o chão está fazendo agora é o cinético e o dinâmico, ou dinâmico. Então, ele vai se manter. Agora, até você vencer, colocar o carro para entrar em movimento, a superfície vai responder. Se o asfalto é novo ou não, se é áspero ou não, se é estrada de terra ou não, né? Lógico que isso vai influenciar, né? Então, você vai aliviar o pé quando você atingir a velocidade que você quer. Por quê? Porque o atrito dinâmico ele não muda. O único que pode mudar até chegar ao valor máximo é o estático. O outro não. Quando você chega nele, é um valor só e pronto, acabou. Quando você calcula o dinâmico, gente, muita atenção nisso. Você acha 40 e pronto, acabou. Se você venceu o atrito, tirou ele do repouso, é 40 que está atuando. Agora você tem que ter uma atenção muito grande enquanto você ainda não venceu a inércia, não tirou ele do repouso. Por quê? O cara fez 90, 80 era o máximo, então você chegou até 80, aí venceu, tudo bem, pode ter continuado fazendo 90 aqui. Venceu, agora você está falando do atrito cinético. Tá ok? Cinético. E o cinético cinético ou dinâmico, né? Ele é, respondendo aqui, 40. Então, observe que eu não perguntei qual era o atrito, tá? Você que tinha que descobrir se era o estático ou se era o dinâmico, tá? E descobrir o valor, né? Se eu falo assim, nossa, eu fiz 80 newtons, Carlos, então quer dizer que o atrito seria 80, porque eu não venci, né? Cheguei aqui, estou no repouso ainda. Eu fiz 81, Carlos, então eu venci. Se eu venci, então agora o atrito que a superfície está fazendo é 40. Ô, Carlos, Oi. o dinâmico, então, ele é o mesmo, tipo assim, você tem que fazer mais que 40 sempre, né? Você tem que vencer primeiro esse carinha aqui, ó. Vence o estático, aí depois Se você você faz mais que quer 40. se você quiser um movimento uniforme, movimento, né? Uniforme, pergunta aí é importante, gente, ó. Se você quer um movimento uniforme, ou seja, se você quer uma velocidade constante, qual é a força que você vai fazer? Agora que você venceu, você vai fazer uma força de 40. Zero. Ah, Por não. Mas aí, 40. Por quê? aplicando força. Para a força resultante ser zero. Se você fizer uma Ah, tá. força aqui de 40, né? Aí o atrito é de 40 também. Aí sobra força resultante? Não, não sobra. Agora, se você quer, não, Carlos, eu quero um movimento variado, eu quero um movimento acelerado. Se você quer um movimento acelerado, ou seja, você quer uma velocidade, você quer aceleração, né? Quer a velocidade variando, então você vai ter que fazer uma força, vai fazer uma força maior do que 40. Eu não sei se você quer acelerar muito ou pouco. Aí a força resultante vai ser diferente de zero e não estamos em equilíbrio, tá? Equilíbrio é aqui, ó. Se você quer manter o equilíbrio, você tem que fazer uma força igual ao atrito dinâmico ou cinético, né? Se você não quer manter, não está nem aí, não quer manter o equilíbrio, quer acelerar o carro cada vez mais, então você vai ter que fazer uma força maior do que 40. É o que ele está fazendo aqui. Se ele fez 90, ele venceu os 80, botou o carro para andar, continua fazendo 90, então o carro acelera cada vez mais, porque está sobrando aqui, ó, está sobrando uma força resultante aqui, ó, de 50 newtons. Tranquilos aí? E ele tipo, volta com 90, porque, por exemplo,
ele faz 80 para vencer o atrito estático. Isso. Mas aí depois ele continua com 90 ou ele vai com 10? Continua com os 90. Esse- Continua com os 90. Ah, tá, entendi. Olha se ele fizer 10. O que acontece? Ele começa a Vou parar. ficar parado. Né? Se ele, fizer... ele venceu, né? Tá em movimento. Só que aí o atrito dinâmico ou cinético aqui é 40. Então ele tem que fazer 40 se ele quer manter a velocidade constante. Agora, se ele quer parar, ele vai ter que fazer menos. Né? Se ele quer aumentar, ele faz mais. Beleza? Tranquilos? Mais alguém, galera? Tô preocupado. E mais alguém? Entendi. Mais Obrigado, alguém? Carlos. Nada. Mais alguém? Perguntinha? Oi? Você vai fazer mais um exemplo? Vou fazer mais um. Eu vou só encerrar a aula aqui agora, essa parte 1, para não ficar muito extensa, senão fica cansativo até para vocês consultarem depois. Aí eu inicio agora mesmo, tá? Mais 2 exemplos. Tranquilos? Então essa fica sendo a parte 1, eu posto lá hoje ainda. Tranquilo.